o brasileiro e principalmente o carioca, ele tá anestesiado, né? Completamente. Ele já se acostumou a viver nesse estado de violência. E aqui no Rio de Janeiro, ele faz até parte da cultura, é até divertido, ele se diverte com isso, né? E ele vai narrando, você tem vários vídeos na internet, e a gente mesmo acaba fazendo isso, assim, sem perceber, né? Então, ele tá anestesiado total, ele não chegou no limite, ele não tá no limite, ele suporta a violência, né? O que você tá me dizendo... Morte policial, quase toda semana morte policial no Rio, o pessoal não tá nem aí, não cara. muda nada. Não muda nada, cara. É assim, é um estado de bizarrice que transcende qualquer racionalidade. Então, toda semana morre policial, mas todo dia, né? E agora, dado recente, 200 roubos de carros em um dia, né? Até um pouco mais do que 200. E ele também tá convivendo. No dia seguinte, ele dá um jeito de comprar outro carro, tem seguro, entra no financiamento, roubo de celular, é violência de todos os tipos. É disputa territorial para venda da marmita, é disputa territorial num espaço dentro de um trem e briga e cai na pancada. Então o carioca aprendeu a viver nesse caos. Mas ele não tá no limite. Cabe mais caos ainda. E aí quando você pega El Salvador, que você tá me dizendo assim, para resolver tem que ter medidas rígidas, né? E que vai tirar direitos da população. Você vai ter que apertar a população. Por exemplo, o que a população do Rio prefere? Continuar do jeito que está, ou medidas do tipo, a partir de 10 horas, todo mundo dentro de casa, ninguém vai para a rua. Ou não pode mais consumir bebida alcoólica a partir de 10 horas. Você vai para a população norte-americana, ok, não. 9 horas da rua, 9 horas da noite, na rua bebendo, não tem isso aqui não, pô. Compra tua cerveja, bota na mala do carro e bebe em casa. Então, ele vai preferir ficar do jeito que tá, curtindo a vida, no meio da confusão, mas ele não quer uma solução rígida, uma solução com imposição de força e cerceamento de direito do que ele entende como vital para ele. Agora, pode ser que El Salvador, a população de lá, daqui a 3, 4, 5 anos, já comece a não querer mais isso e vai para a praça reclamar e protestar, porque ela já acostumou e falou assim, não, pô, o Estado tá tudo sob controle, eu quero voltar a ter a minha vida adiante, né? E nessa de voltar a ter vida adiante, o ganho não é ainda consolidado. E aí volta tudo. Esse é um risco. Se a gente observa as campanhas de contra-insurgência ao longo da história, a gente observa isso. As insurgências, né, ou seja, os conflitos irregulares, aqueles conflitos que são dirigidos por atores armados não estatais, eles são um estorvo, sobretudo para as democracias. Por quê? Se você pega um conflito como Rússia e Ucrânia, não vai acontecer. Mas se o presidente Zelensky e o presidente Putin resolverem sentar na mesa e acabar o conflito, ele acaba de hoje para amanhã. Agora, os conflitos regulares não, porque eles decorrem não apenas, eles não são frutos de querelas políticas entre os governantes. Eles têm causas culturais, causas históricas, causas socioeconômicas, ou seja, causas estruturais mais complexas, que você não consegue resolver da noite para o dia, nem tampouco resolver aplicando só o poderio bélico convencional. Então, por esse motivo, as insurgências elas são um verdadeiro estorvo para as democracias. E quando a gente trata desse tipo de violência no Brasil, aí você chamou atenção para alguns aspectos culturais do próprio carioca, isso é importante. Com relação ao roubo de carro, essa onda de roubo de carros que chegou a 200 num dia, né, 800, se eu não me engano, em 3, 4, sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado, domingo, né? 800. Isso foi uma ofensiva orquestrada, né? Uma espécie de resposta aos esforços que a Secretaria de Segurança Pública vem fazendo, de operações de vulto e sistemáticas, né, e continuadas para tentar impactar aquilo que, salvo melhor juízo, a própria cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro se referiu como asfixiar a economia do tráfico. Então foi uma espécie de resposta, né, de contramedida a esse volume de operações que tem acontecido no Rio de Janeiro. Mas o que não fez com que a população fosse cobrar do governador, fosse cobrar do Estado ou se revoltasse por isso. Conviveu numa boa. Né? Assimilou numa boa. E esse noticiário, né? Essa semana tomou conta do noticiário aqui no Rio. Beleza, eles assistiram. Então, tá vendo? Culpa da polícia que fez a operação. Exato, E o efeito não é... Caraca, então quer dizer que eu perdi meu carro porque eu
vermelho, mandou ir pra rua roubar. Não, pô, o raciocínio dele, Porque tem a operação da cognição dele é o quê? Tá vendo? olha A só, polícia só fez o a fato- operação só e quem pagou a conta fui eu. O fato de você ter, eu repito, a gente volta naquelas figuras ali apoiadas na teoria geral do Estado, é o seguinte, cara. Um dos fundamentos do Estado moderno é que o Estado detém o monopólio do uso da força. Então, se você vai para uma operação e tem um enfrentamento, a culpa já é do ator não estatal. Então, se tem um enfrentamento e, por exemplo, existe uma vítima, um dano colateral, uma bala perdida, etc. Ah, mas o projétil saiu da área do policial. Cara, não interessa. A culpa tem que recair. É lógico que você vai ter a investigação do homicídio, é lógico que você vai apontar a causa, é lógico que você vai ver se a conduta do policial está respaldada dentro de protocolo, dentro da legítima defesa, dentro do estado de necessidade, dentro do estrito cumprimento do dever legal, é lógico que vai ter tudo isso. Mas se houve um enfrentamento e a população ficou sob fogo, cara, a responsabilidade tem que recair não sobre o Estado, mas sobre a força anti-Estado que ousa desafiar o monopólio da força. Essa é a regra básica do contrato social, que está sendo rasgado e está levando o Estado a renegociar as condições de sua existência. Isso é importante, a gente destacar isso, entendeu, Glauber? Falta, de fato, a gente ter papos como esse, cara. Assim, papos acadêmicos, papos que vão mostrar, até para essas autoridades, para o interpretador da lei, que com mais profundeza, né? Então, isso é muito bom. Você tá aqui enriquecendo a gente nesse ponto. Agora, o pessoal do chat pegou minha percepção aqui, quando eu consigo dar uma olhada aqui, estão curtindo e curtindo demais, né? Então, mano, volta. Estão sim. Teve uma mensagem de um camarada aqui que me chamou muita atenção. Você está falando da questão do Rio de Janeiro e a gente sabe como os criminosos eles combatem aqui, né? Eles combatem com fuzil, armamento de guerra. E a dúvida do camarada é a seguinte: é o Paulo Scoy. Ele, mano, Walter, pergunta ao convidado o que falta para o governo classificar PCC e Comando como grupos terroristas, né? Vocês devem ter observado que eu uso muito o termo grupos armados criminais. Esse termo, salvo o melhor juízo, ele também foi cunhado por John Sullivan. Porque quando a gente entra no escopo do direito internacional humanitário, direito internacional dos conflitos armados, ao qual nós fizemos menção logo no começo do nosso bate-papo, o direito internacional humanitário, quando ele trata de conflitos armados não internacionais, ou seja, a gente está se referindo ao artigo comum terceiro, porque as 4 convenções de Genebra, se você abrir as 4 convenções de Genebra, o terceiro artigo é rigorosamente o mesmo. É o mesmo texto do artigo terceiro em todas as 4 convenções. Então, por isso que chama artigo comum. Ele trata, ele é aplicável aos conflitos armados não internacionais. E o protocolo 2, ele fala sobre conflito armado não internacional. Para que haja um enquadramento dentro da perspectiva do direito internacional humanitário, recorre-se ao termo grupo armado organizado. Grupo armado organizado. Por exemplo, a Colômbia, ela considera alguns grupos armados como GAO, Grupo Armado Organizado. Que significa o seguinte: ali ela vai fazer uso não do direito interno, vai fazer uso do direito internacional humanitário. Grosso modo, né? Na verdade, ela vai tentar explorar aquilo que os 2 ramos do direito oferecem de melhor para ela. Existe uma manipulação, tá? Por exemplo, o Israel faz isso com o Hamas. Então, Israel trata os militantes do Hamas como combatentes. Isso dá uma série de prerrogativas, até o momento que eles caem presos. A partir do momento que eles caem presos, não, aí ele trata como criminosos comuns, né, terroristas, etc. Ou seja, não é mais as convenções de Genebra, passa a ser a lei de Israel. Então, o direito é argumentação, o direito é manipulação das ferramentas jurídicas, né? O bom uso, né? Então, quando a gente fala organização terrorista, isso, na verdade, isso é um rótulo. Se você pegar, o Hamas é uma organização terrorista, o Hezbollah é uma organização terrorista, não. Eles recorrem a ataques terroristas, a atentados terroristas, sim, recorrem. Mas isso é o meio. Uma das ferramentas que eles usam. Os próprios ataques do Hamas em outubro de 2023 não foram só ataques terroristas. Aconteceram ataques
isso, mas houve ataques guerrilheiros também, que são um pouco diferentes. Então, o Hezbollah realiza ataque terrorista? Realiza. Mas o Hezbollah também pratica o combate de armas combinadas. O Hezbollah faz trabalho caritativo. O Hezbollah é um partido político. O Hezbollah já não é nem uma força não estatal. O Hezbollah é uma força paraestatal. Então, assim, o rótulo de terrorista, a gente precisa entender isso. E tira uma certa flexibilidade. Porque se é uma organização terrorista, como é que eu sento para negociar com ela? Como é que eu sento para conversar com ela? Então, para fins de tipologia, eu acho mais adequado o uso do termo grupo armado criminal. Observa que eu evito falar narcotraficante ou traficante, porque, primeiro, que não, a fonte de receita hoje não é só mais o tráfico de drogas, né? Isso reduz o entendimento do problema. E eu acho mais apropriado grupos armados criminais, né? E o tratamento deles aí depende das políticas públicas que você vai implementar. A lei de antiterrorismo do Brasil de 2016, ela ficou parada há muito tempo porque ela entrou numa discussão com viés ideológico. Então, tinha um pessoal mais à direita que puxava para um canto, o pessoal mais à esquerda que puxava para o outro. Ela aconteceu, ela veio à tona, né? Ela se materializou em função da necessidade da Copa do Mundo. Na redação da lei, ela excluiu de forma peremptória, ou seja, excluiu de modo assertivo o terrorismo criminal, aquilo que na América Latina é chamado vulgarmente de narcoterrorismo. Porque o que é terrorismo? Terrorismo nada mais é do que o uso da violência como propaganda. É uma coisa. O que é terrorismo é uma coisa. Aquilo que o Estado vai decidir rotular como terrorismo é outra completamente diferente. É por isso que não existe consenso na definição de terrorismo. Porque cada Estado precisa de uma definição que lhe convenha. Então não existe consenso na definição naquilo que o Estado vai rotular como terrorismo. Terrorismo nada mais é do que o uso da violência como propaganda. Então, a nossa lei, ela visou atender um contexto específico, que foi a realização da Olimpíada e Paralimpíada Rio 2016. Nesse contexto, o Estado brasileiro tem suas razões ali e decidiu excluir de forma categórica o terrorismo criminal. O terrorismo criminal aí é excluído. Que seria essas organizações. As organizações, o que elas fazem o tempo todo não é terrorismo. Então você pega alguns exemplos, não são tipificados, porque a lei brasileira foi uma decisão do Estado excluir essa forma de terrorismo. Mas, embora não receba o enquadramento da lei, foram ações terroristas. As ondas de ataque do PCC em 2006, 2012. Santa Catarina já teve umas 4, 5 ondas de ataque. No Rio de Janeiro, em 2010, em 2024, que teve em 2024, aquela onda de ataques da milícia na Zona Norte, com ônibus queimados. Foi 2024 ou 2023? Foi 2024. Rio Grande do Norte teve uma onda também. Teve no Ceará, teve também. Então, assim, tem alguns episódios ligados à insurgência criminal que são ações típicas de terrorismo. No Rio de Janeiro, o que a gente observa ao contrário de São Paulo, por exemplo, esses grupos armados criminais adquirirem uma feição mais próxima de bandos de guerrilha. Por quê? Porque quanto maior a base de apoio popular e menor a capacidade repressiva do Estado, mais há uma prevalência de técnicas de guerrilha. À medida que a base de apoio popular se reduz e se amplia a capacidade repressiva do Estado, você tem uma incidência maior de ações terroristas. No Rio de Janeiro, a gente fez menção ao governo Brizola, a administração do governador Leonel Brizola, as próprias restrições impostas ao DPF 635, uma série de fatores ligados à política estadual. A gente observa uma degradação ao longo das décadas da capacidade repressiva das forças de segurança pública. E dada aos aspectos geográficos, culturais, etc., uma forte base de apoio popular desses grupos armados no Rio de Janeiro. Então ele tende mais para adquirir uma característica próxima de bando de guerrilha. Uma das características que distingue a guerrilha do terrorismo é a atuação ostensiva. Tanto é que aqui no Rio de Janeiro se fala muito em ostentação. Então o cara quer mostrar que está armado,
o cara anda com aqueles bondes, etc. Outra característica da guerrilha é o controle territorial, a ingerência direta sobre contingentes populacionais. Isso também acontece no Rio de Janeiro, entendeu? Então tu acha que conceitualmente está mais para guerrilha do que para terror? As duas coisas. Na verdade, você vê que esses atores armados, é o que eu brinco sempre, né? O Hezbollah não para discutir se uma determinada ação que ele vai fazer vai ser rotulada como terrorismo ou não, entendeu? Ele tem um objetivo a alcançar, ele é muito pragmático naquilo ali, e aí ele faz, desde a distribuir sopa, trabalho caritativo, reconstruir, trabalho de reconstrução após as ofensivas de Israel, uma iniciativa política junto ao Estado, ao governo formal em Beirute, até o combate aberto. Então, assim, o que interessa é o uso da violência para atingir um determinado propósito. Essa tipologia, essa classificação, é a gente que mais fica preso nela e sem... Agora, essa pergunta é difícil de responder, né, cara? Por que o Estado não classifica, né? Nessa questão de 2016, né? Quando você fala da lei antiterror, cara, qual é o maior objetivo do Estado? Tem alguns motivos, cara. Primeiro, sem entrar no mérito de cada um deles, né? Sem defender nem condenar. Primeiro, o Brasil é signatário de uma série de compromissos internacionais relativos ao terrorismo. Se ele classifica, se ele abarca na sua lei o terrorismo criminal, ele ele se obriga a adotar uma série de medidas, né, que ele se comprometeu no âmbito internacional a implementar no Brasil. Então, se você pegar qualquer infográfico sobre terrorismo, né, no Código de Cores, o Brasil está sempre branquinho ali. Né? Mudaria totalmente. Mudaria totalmente. Ele ia virar roxo, preto, etc. Isso teria uma série de obrigações. Você imporia ao Estado, até perante a opinião pública interna, o compromisso de levar aquilo adiante, não tolerar aquilo, né? Porque, até por questões de princípios, de fundamentos da República, etc., a gente repudia esse tipo de prática, etc. Então, assim, tem uma série de fatores de ordem bem objetiva, né? Além do mais, existe a questão do nexo crime-terror. Então, dado um fenômeno chamado convergência e hibridização de redes de ilícitos, que nada mais é o surgimento e expansão de redes de cooperação que abrangem atores estatais e não estatais, partícipes em atividades lícitas, ilícitas e informais, de certa forma, você estaria até facilitando esses vínculos, né, esse reconhecimento. Enfim, então existe uma série de considerações de ordem bem práticas, né, que o Estado tem que levar em consideração para tomar uma decisão dessa. Cara, eu vejo o seguinte, a população entende que o Estado não vai com mais energia porque ele trata, por exemplo, o Exército, as Forças Armadas não tá na parada porque entende que é o nacional. Situação de normalidade. De normalidade, segurança pública, a força policial dá conta. Ela pode ter uma dificuldade, ela pode precisar de uma operação mais complexa, mas ela dá conta. Outra coisa, o governo, né, e a população percebe que o governo trata isso como um caso isolado. Ah, não, calma aí, queimou o ônibus, mas queimou todo dia, queimou só 2006, aconteceu só uma vez. Vão jogar a sujeira para debaixo do tapete. Isso, e deixa, ele mostra força, ele usa isso para mostrar força. O governante atual, ele no primeiro momento, ele fala, não vamos tolerar, isso é um ato de terror e tal. Quando ele ou muda a chave, conversa, tá, ou negocia, ou ele consegue coibir aquilo ali, ele fala, o Estado é forte e tal, olha aí, voltamos e normalizamos. Então, isso faz com que governantes entram e saem o tempo todo e vão administrando isso de uma forma bem sem compromisso com a solução de fato. Ele fica ali, depois a batata passa para outro e assim vai. O que a gente precisa... Tem dois pontos que eu acho interessante na sua fala. Primeiro, a gente precisa entender, voltando um pouco àquilo que nós começamos no nosso bate-papo, a gente fica preso aos nossos modelos conceituais. Então, quando você se referiu às Forças Armadas, isso acontece realmente, porque na perspectiva
mais ortodoxa das Forças Armadas, isso está restrito ao escopo da segurança pública. Por quê? Porque o Estado brasileiro adota um modelo de segurança e defesa que se apoia na dicotomia de segurança nacional e segurança pública. Então Isso. ele olha para aquilo ali, pô, é difícil enquadrar isso aqui como segurança nacional, vamos enquadrar isso aqui como segurança pública. Isso é até uma razão, a razão pela qual, se você observar em toda a América Latina, o emprego das Forças Armadas diante desse tipo de violência, ele tem sido inefetivo. Na maioria dos casos tem sido contraproducente. Aqui no próprio Rio de Janeiro, se a gente pegar um passado recente, em 94 teve Operação Rio, 95 Operação Rio 2, Operação Abafa, Operação São Francisco, Operação Arcanjo, Intervenção Federal. Por que que... Mas são isoladas, né? Não, mas elas são isoladas, mas elas têm um problema, é conceitual. Porque como você só tem dois enquadramentos, ou é segurança nacional ou segurança pública, você pega aquele ativo de segurança nacional e emprega na segurança pública, como se fosse uma reserva das forças de segurança pública. É um problema de concepção, porque você não tem uma estrutura conceitual, um modelo conceitual que te permita encaixar essas diferentes capacidades do Estado de forma integrada e sistêmica. Aí a gente estaria falando no conceito de segurança multidimensional, que a gente não tem isso. Então, ou é segurança nacional ou é segurança pública. Então, a gente fica preso nisso. Outra coisa interessante que você falou, acho que eu já até esqueci. Pô, eu quase não falo coisa interessante. Quando Não, eu falo, cara, tu você vai falou, esquecer, bicho. pô. Mas é eu que me perdi aqui falando tanta coisa aqui. A percepção das pessoas é que o governante... Tá, né, lembrei. É a justamente população, isso. Justamente isso. A gente precisa fazer a distinção, que isso não é muito claro nas pessoas. Para as pessoas, não é. Existe uma distinção entre Estado e governo. Existe uma distinção entre Estado e governo. Então, quando você falou, o governante vai ficar 4 anos, ele busca uma acomodação, ele tem um discurso político, mas ele, na prática, ele vai buscar uma acomodação porque aquilo que ele consegue falar 4 anos, aquilo é um governo. A gente precisa fazer essa distinção para poder saber qual é a diferença entre política de Estado e programa de governo. São duas coisas completamente diferentes, cara. A política de Estado, a gente não tem nenhuma. Nenhuma. O que a gente aparentemente tem são programas de governo. Mas na prática não tem, porque os programas de governo, na verdade, são mais uma carta de intenções, do que verdadeiramente um programa de governo. Sem nenhum compromisso de Não, cumprir aquelas sem intenções, exato, não é cobrado de forma nenhuma pela população. E quando a gente fala em Estado, a gente precisa saber distinguir o executivo do legislativo e do judiciário. Muitas vezes a gente fala do Estado, mas a gente está se referindo a um representante temporal temporário do executivo. Então, eu não estou falando, quando eu falo um secretário de segurança pública, ou eu estou me referindo a um governador do Estado, ou a um ministro da Justiça, ou a um presidente da República, eu tenho que saber claramente quando é que eu estou falando do Estado brasileiro, ou quando eu estou falando de um determinado representante de um governo ou de um poder. Se a gente pegar, por exemplo, aqui, falando em termos de Estado, aqui, numa perspectiva do que acontece no Rio de Janeiro, a postura do Estado é completamente ambígua. Do Estado brasileiro, você tem as forças de segurança pública determinadas a empreender uma forma de enfrentamento aberto, franco, ostensivo, e você tem, por outro lado, o próprio Estado criando constrições para a força de segurança agir. Então você observa que existe, numa perspectiva de Estado, uma falta de orientação muito clara, nem para um lado nem para o outro. Então, a gente precisa entender, mais uma vez, a distinção entre Estado, governo, e entre executivo, legislativo e judiciário. Porque às vezes a gente está falando de um agente em um cargo eletivo ou num cargo de confiança que vai durar 4 ou 8 anos, como se a gente estivesse referindo ao Estado brasileiro. Não são coisas diferentes. O grande problema é que essas ameaças advindas desses atores armados não estatais, elas requerem uma robusta política de Estado e não iniciativas de governo.